Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje então com a nossa aula número 16. Então, lembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 15, então a gente começou o capítulo 4 da apostila, né? Então estamos trabalhando com sistemas de 1 grau de liberdade, agora submetidos a uma excitação qualquer. E a gente começou discutindo dois conceitos importantes que a gente vai estar utilizando hoje para conseguir chegar na solução, né, de um caso de um sistema submetido a uma excitação qualquer. E esses dois conceitos eram a função delta de Dirac e a função resposta impulsiva. Bom, a gente segue, né, na sequência da apostila com o item então 4.3 e agora a gente então discute a resposta a uma excitação qualquer utilizando a integral de convolução. Bom, de forma geral, a gente tem à disposição diferentes métodos de solução para um sistema submetido a uma excitação qualquer. E o primeiro deles é a integral de convolução, que a gente vai estar vendo na sequência. Mas a gente tem também a abordagem utilizando a transformada de Laplace ou a transformada de Fourier. De forma geral, a gente diz que a integral de convolução e a transformada de Laplace são os métodos tradicionais e que são tradicionalmente, né, ensinados em cursos de vibração. Mas o método da transformada de Fourier é um método bastante popular e muito utilizado na prática. Por isso que aqui na disciplina a gente vai dar foco, então, né, dar mais atenção à integral de convolução e à transformada de Fourier. A gente não vai ver a transformada de Laplace. Vocês provavelmente, né, quem está cursando curso de engenharia mecânica, vai estar vendo a transformada de Laplace dentro da disciplina de controle. Né, então, até para não repetir, a gente deixa a transformada de Laplace para ser vista lá. E aqui a gente foca, então, em integral de convolução e transformada de Fourier. Seja então um caso de um sistema vibratório submetido a uma excitação qualquer, que a gente vai estar representando aqui pela função f de t, né, cujo gráfico a gente mostra aqui na sequência, né, como colocado de uma função qualquer. E a gente considera inicialmente só um intervalo dessa função, né, que seria então do ponto no instante ti até o instante ti mais delta ti. Esse pedacinho da função a gente vai estar chamando de fi de t. Né? E se a gente fizer o gráfico só desse pedaço da função, a gente vai dizer então que ele é zero em todos os outros pontos, com exceção daquele pedaço. Essa é a nossa função fi de t. E o que a gente pode notar é que uma função desse tipo, né, ela é muito parecida, né, com, de certa forma, com o nosso delta de Dirac, ou seja, que é zero em todos os pontos, com exceção de um intervalo. Né? Se a gente tiver então um delta ti suficientemente pequeno, né, a gente pode dizer que ele se aproxima de um delta de Dirac. Mas o delta de Dirac possui impulso unitário. No nosso caso, o impulso da função fi, né, se a gente fizer então uma integral de menos infinito a mais infinito de fi de t dt, a gente passa a ter os limites só de ti até ti mais delta ti, e a gente pode estar aproximando essa integral, né, se a gente assumir que naquele intervalo a nossa função f de t não varia tanto, né, a gente pega o valor então f de ti e multiplica, né, pela largura, né, daquela minha faixa, que seria então delta ti. Então estou assumindo que naquele intervalo, né, o f de ti seria o valor, né, constante, então a área simplesmente, assumindo que é um retângulo, né, base vezes altura. Então dessa forma a gente pode aproximar o fi de t como sendo uma função que seria então um delta de Dirac deslocado, né, que eu quero que aconteça então em ti, cujo impulso é corrigido. Né, e a gente viu na aula passada que eu posso alterar o impulso basicamente multiplicando por uma constante. Então a gente vai dizer que f de t é aproximadamente f de ti, delta ti, vezes o delta de Dirac, né, acontecendo em ti. A gente vai ter então delta de t menos ti. Né, então, como eu mencionei, o nosso delta de Dirac vai estar acontecendo em ti, e a altura da nossa seta, que é o valor do impulso, vale então f de ti delta ti. Bom, gente, se a gente representa esse pedacinho como um delta de Dirac, a gente consegue calcular a resposta do nosso sistema utilizando a função resposta impulsiva como a gente tinha visto antes. Então, se eu tiver uma função resposta impulsiva h de t, né, a minha resposta que eu vou chamar de xi de t, que seria a resposta só ao intervalozinho fi de t, fica igual então ao valor do impulso, né,
que é como se fosse uma constante multiplicando a nossa excitação, que a gente viu na outra aula, né? Então fica f de ti delta ti, que multiplica então h também deslocada, né? Porque ela só vai começar a vibrar a partir do ponto ti, h de t menos ti. A ideia então é a gente voltar para a função f de t e dividir ela em intervalos, né? E tratar cada um desses intervalos, né, aproximadamente como um delta de Dirac deslocado e com um valor do impulso ajustado. Graficamente, né, então a gente pode visualizar aqui a função f de t, né, dividindo ela em intervalos e na sequência representando cada intervalo como um delta de Dirac, onde a altura está variando, né, de acordo com o impulso de cada pedacinho da minha função f de t. Bom, gente, na sequência, a ideia é calcular a resposta do sistema vibratório em dado distante de tempo, né, a partir da soma das respostas para todos os deltas Dirac que aconteceram no passado, né? Então, a gente vai ter que a nossa função x de t, ela é aproximadamente então um somatório, né, se eu assumir que a nossa excitação começa zero aqui de ti igual a zero até t, de todas as respostas xi de t, ou seja, a resposta a cada um desses deltas de Dirac. Que a gente viu então que seria, né, simplesmente h de t multiplicado pelo valor do impulso, ou seja, f ti delta ti, que é o valor do impulso, vezes h de t menos ti, o nosso h de t é a resposta impulsiva deslocada. Bom, gente, por enquanto isso aqui é uma aproximação, mas à medida que eu diminuo o valor do delta ti, eu vou me aproximando mais. E se eu fizer o nosso delta ti tender a zero, a gente cai então da definição de integral, esse somatório vira uma integral, essa variável ti que antes era discreta, né, passa a ser contínua, né, que a gente vai estar chamando aqui de tal, né? Então a nossa resposta x de t no final vai ficar então integral de 0 a t de f, né, que era de ti vira f de tal, h de t menos ti vira h de t menos tal de tal, né, onde então ti virou tal e o delta ti virou um d tal. Gente, essa daqui é a famosa integral de convolução. Bom, se a gente generalizar para o caso em que a nossa excitação é diferente de zero para t menor que zero, né, a gente pode escrever então que x de t, o que vai mudar é simplesmente os limites de integração, né, fica igual a integral, em vez de ser de zero, fica de menos infinito, né, pegando todos os valores de t que aconteceram para t menor que zero. Então fica integral de menos infinito a t, f de tal, h de t menos tal, d tal. A gente também pode notar, né, que a nossa função resposta impulsiva ela é zero para t menor que zero, né? Isso é uma característica de um sistema causal. E a gente pode mostrar que nesse caso h de t menos tal também é zero para tal maior que t. E se isso for verdade, a gente pode reescrever x de t como sendo então a integral de menos infinito até infinito, né? Tanto faz eu parar em t, né, ou ir até infinito, porque o h de t menos tal vai ser zero dentro da integral. Então a gente reescreve como integral de menos infinito a infinito, de f de tal, h de t menos tal. E esse seria então o formato tradicional da nossa integral de convolução. Essa propriedade ali, né, de que h de t sendo zero para t menor que zero leva a h de t menos tal igual a zero para tal maior que t, talvez não seja tão óbvia. Mas a gente pode visualizar isso, né, se a gente fizer graficamente. Né? Imagina uma função resposta impulsiva bem simples, na forma simplesmente de uma queda, né, aqui mostrada em rosa. Né? A operação de eu multiplicar o meu argumento por menos significa simplesmente eu inverter a minha função. E se eu somo, né, um valor t, significa que eu desloquei ela. Né? Então, se eu tenho lá h de tal, né, faço h de menos tal, inverto. E se eu faço h de t menos tal, eu desloco até o instante t. O que implica a nossa função, né, ser zero para tal maior que t. A gente diz também que a integral de convolução representa o que a gente chama de uma operação de convolução entre duas funções e que a gente representa por um asterisco. Então a gente diz, né, que x de t é igual a f de t asterisco h de t, ou seja, né, f de t convolução com h de t,
e isso é igual, então, à integral de menos infinito a mais infinito, de f de tal, h de t menos tal, d tal. A gente pode mostrar também que a operação de convolução ela é dita comutativa, ou seja, tanto faz eu escrever f de t convolução h de t, né, isso é igual a h de t convolução f de t. E a gente pode provar essa propriedade, né, fazendo uma mudança de variável, né, introduzindo uma nova variável lambda igual a t menos tal. Então, se a gente tiver lá, então, x de t igual a f de t convolução h de t, ou seja, integral de menos infinito a mais infinito de f de tal, h de t menos tal, como o lambda é igual a t menos tal, tal vai ser igual a t menos lambda. E se a gente derivar essa expressão, a gente conclui que d tal é igual a menos d lambda, já que o t é uma constante dentro da nossa integral. Então, fazendo a mudança da variável de integração de tal para lambda, a gente vai ter que os nossos novos limites de integração, né, quando o nosso tal vai para menos infinito, o lambda vai para infinito, né, já que tem o sinal trocado, e quando tal vai para infinito, o lambda vai para menos infinito. Temos também que f de tal vai virar então f de t menos lambda, e h de t menos tal vai ficar simplesmente h de lambda, d tal é menos d lambda. Como a gente tem o sinal de menos, a gente pode inverter os nossos limites de integração e a gente vai ter então integral de menos infinito a mais infinito, né? E invertendo a ordem lá em cima, né, a gente tem h de lambda, f de t menos lambda, d lambda. Que a gente nota que é exatamente a nossa definição da integral de convolução, onde a gente só mudou tal por lambda. E como tal é simplesmente uma variável de integração, a gente pode usar qualquer coisa naquela definição. Tá? Então, essa expressão é exatamente a nossa integral de convolução, ou seja, a gente tem h de t convolução com f de t. Além da propriedade de comutatividade, a gente vai ter que a operação de convolução também tem outras propriedades. Né? Uma delas é a propriedade de associatividade. Então, se a gente tiver f de t convolução com h1 de t, né, e depois fizer a convolução com h2 de t, dá para mostrar que a gente pode, né, primeiro fazer a convolução entre h1 e h2 e depois fazer a convolução com f de t. Né, isso é interessante a gente pensar, né, se eu tenho dois sistemas, né, representados por h1 e por h2, né, eu aplico uma excitação em h1, né, e a resposta que eu tenho né, do primeiro sistema é a excitação do segundo sistema. Né? Então, no fundo, o que a gente consegue fazer é representar esses dois sistemas como um sistema só, onde a nossa nova resposta impulsiva é convolução das duas primeiras. A outra propriedade é a propriedade de distributividade. Então, se a gente tiver F1 de t mais F2 de t convolução com H de t, a gente pode mostrar que isso é igual a F1 convolução com H de t mais F2 convolução com H de t. E no fundo isso é exatamente o princípio da superposição. Né? Se a gente tem a soma de duas excitações, né, a resposta vai ser a soma das respostas a cada uma delas. Bom, gente, na sequência a gente pode ver um exemplo da aplicação da integral de convolução no sistema vibratório. Então, seja, por exemplo, um sistema massa-mola, né, então sem amortecimento, onde a gente está interessado então, no movimento vertical x de t, e a gente aplica uma força F de t, que ela é zero para t menor que zero, e seria essa reta aqui que a gente está vendo em rosa, né, do intervalo de 0 até t0. Então a gente pode escrever matematicamente, né, essa função como 0 para t menor que 0 e para t maior que t0. E né, se a gente calcular, né, a expressão para aquela curva, a gente vai ter f0 sobre t0, t0 menos t, isso para o intervalo então de 0 até t0. Bom, e a gente pode então resolver isso daqui usando a integral de convolução. Né? Então a gente puxa novamente a nossa definição da integral de convolução. Né? X de t é igual então à integral de menos infinito a mais infinito de f de tal, h de t menos tal de tal. E a gente poderia também estar utilizando outro formato, né? H de tal, f de t menos tal, mas a gente vai usar isso daqui. Em geral, quando a gente tem uma função definida para força, né, e ela é zero em intervalos grandes, esse primeiro formato é mais interessante. Então, em função dela ser zero nesses intervalos, a gente já pode mudar os nossos limites de integração, né? Ficaria então só de 0 a t, f de tal, h de t menos tal.
a gente vai precisar da nossa resposta impulsiva de um sistema massa-mola. Então, se a gente puxar a mesma resposta impulsiva para que a gente viu para o sistema massa-mola amortecedor viscoso e fazer o nosso xi igual a zero, a gente tem então que a nossa resposta impulsiva fica na forma de zero para t menor que zero, né? E 1 sobre m ômega n, antes era ômega d, vai virar ômega n, né? Seno de ômega nt para t maior que zero. Bom, gente, o que a gente tem então que a nossa resposta x de t, ela vai depender do instante onde a gente está, né? Então, se a gente tiver um t menor que zero, né, como a gente não teve nenhuma excitação, a resposta é zero. Se a gente estiver no intervalo de 0 até t0, né, a gente então vai integrar, fazer a nossa implicação até o instante t. Ou seja, a gente fica então com o integral de 0 a t, da nossa expressão, né, f de tal, que fica f0 sobre t0, t0 menos tal, e a nossa h de t deslocada, né, ou seja, 1 sobre m ômega n, seno de ômega n, t menos tal, d tal. Isso, como eu comentei, né, para o intervalo, né, onde o t está de 0 até t0. Bom, gente, se o nosso instante de tempo que a gente está considerando for depois de t0, na verdade a nossa integral vai ser dividida em duas partes, né? Eu vou ter uma integral até t0, né? E depois de t0 até t, né? Que vai ser maior do que t0, né? Só que o que acontece é que para esse intervalo a nossa força é zero, ou seja, essa integral zera, né? Então sobra só a primeira integral, onde o que muda com relação à primeira é simplesmente o nosso limite de integração, né, que fica então de 0 até t0 e o resto, né, o integrando, é exatamente o mesmo, né, essa expressão válida então para t maior que t0. Essa então é a expressão final para a resposta do sistema massa-mola quando submetido à força dada. Bom, gente, na sequência a gente pode ir para o MATLAB para conseguir visualizar essa resposta aqui que a gente está obtendo utilizando a integral de convolução. Então aqui eu tenho um código em MATLAB, né? Eu defini alguns valores, né? O t0 igual a 2, né? O f0 igual a 1, e eu estou calculando a nossa resposta para o intervalo de 0 até 5 segundos. Então aqui a gente tem a definição da nossa força, né? Conforme a gente tinha visto ali analiticamente. E aí eu coloco alguns parâmetros para o nosso sistema aqui, massa igual a 10, rigidez igual a 1000, né? Então a gente vai ter uma frequência natural de 10 radianos por segundo e um xi de 0,2. A gente calcula a frequência natural amortecida, né? E assim por diante. Bom, se a gente reproduzir exatamente o que a gente tinha no nosso exemplo, a gente poderia zerar aqui, né? E a gente começa então primeiro com amortecimento zero, que era o caso do sistema então massa-mola. Se a gente rodar então o nosso problema, tá? E a gente pode visualizar inicialmente o que seria então a nossa excitação e a nossa resposta. Então, como a gente viu aqui, a gente está definindo uma excitação que começa com amplitude 1 em 0, né? Vai para 0 no instante 2 e dali para frente ela é 0. E a resposta do sistema é simplesmente um seno, né, que passa a resposta impulsiva, né, é simplesmente um seno, né, cuja amplitude não varia ao longo do tempo, já que a gente não tem amortecimento. Então, se a gente volta aqui para o nosso código, né, então a gente vai ter a figura 1, né, é o que a gente mostrou. E para calcular a resposta, eu estou usando aqui, na verdade, uma função do MATLAB que é a função de convolução, né, que a gente pode depois discutir ela em mais detalhes, né. Tem algumas questões com relação a essa função em termos do tamanho que a gente vai usar para as nossas funções. Então aqui eu defino um F2 e um H2 para calcular, e isso a gente precisa fazer, tá? Porque eu vou calcular ela para um intervalo maior, tá? Para não ter problema associados a essa função aqui de trabalhar com um tamanho de função um pouco menor. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui com relação a como é que a função essa conv funciona dentro do MATLAB, mas eu vou estar usando ela aqui para estar mostrando então a nossa solução, né? Então aqui depois eu rodo, né, e vou gerar a figura, né? Então se a gente rodar novamente essa parte e mostrar a figura que a gente tem a nossa resposta. O que é interessante notar aqui, gente? Então, que o nosso sistema, né, a força acaba deslocando, né, eu vou ter uma força atuando, acaba deslocando o centro de oscilação, né, o ponto
em torno do qual o meu sistema está oscilando, né? A partir de 2 a força some e dali para frente ele oscila em torno de zero, né? Como era de se esperar. Tá? Como não tem amortecimento, né? Aqui a amplitude não cai. Se a gente voltar lá e colocar agora o amortecimento, né, de 0,02 que tinha antes e rodar novamente, o que a gente vai notar agora sim, né, a gente tem um decréscimo da amplitude, né, à medida que o tempo vai passando, tá? E aqui tem um efeito interessante, né, é que se eu aumentar ainda mais o nosso amortecimento, tá? Então a amplitude ela praticamente some, né, aqui, ainda na primeira parcela onde a gente tem a força atuando. Tá? E aqui não dá para ver claramente, mas a descontinuidade causada pela força, né, indo a zero, ela tem uma quina ali, né, não é uma transição suave para zero, acaba excitando o meu sistema e eu vou ter uma resposta novamente. Aqui não está claro, né, se essa oscilação que a gente tem aqui é devido ao sistema que ainda estava oscilando, né, ou essa, né, término abrupto da força, mas isso fica claro se a gente trocar o tempo T0 aqui para 3, por exemplo. Né? Então a minha força vai se estender até um período um pouco maior, vai dar tempo de a minha vibração em função do primeiro transiente inicial, quando a força passa a atuar, já tenha se dissipado e a gente vai conseguir enxergar, né? Se a gente rodar aqui. Então agora dá para ver bem, né? Então a gente tem essa primeira oscilação em função desse primeiro transiente, né? E aqui dentro desse intervalo, essa vibração vai praticamente a zero, ela está oscilando em torno, né, da força aqui, né? O ponto em torno do qual ela está oscilando está variando com o tempo. E aqui fica claro que a gente tem um novo transiente que causa uma nova vibração, né, menor do que a primeira, obviamente, né? Então, e depois ela vai a zero também. Tá? Bom, gente, com isso a gente fecha, né, aqui o nosso exemplo, tá? Utilizando a integral de convolução e a aula de hoje. Né? Até a próxima aula.